Ah, é verdade, né, mano? Mas, se Deus quiser, como vocês vão ter um espaçozinho aí de descanso, então eu acho que vai dar para estar lendo aí essas aulas, né? Essas duas aulas aí que não houve. É a segunda hoje ou a terceira? É a terceira. Terceira. Então essas 3 aulas vocês vão ter aí essas 3 semanas para estar lendo, né? Acompanhando e tal. Né? Naquela dificuldadezinha nossa. Eu espero que ano que vem isso possa melhorar, né? Eu creio. Eu sou crente. Amém. Eu tenho esperança. E vamos lá então, amados. Mas nós vamos utilizando aqui a Bíblia e também eu estou passando, na verdade, o conteúdo que iria passar, independente de estar o livro com vocês ou não, porque eu estou com ele aqui, né? Então é o conteúdo, mas é bom porque eu sei que vocês gostam de ler, né? Em casa. Tá. E, aleluia, louvado seja Deus. Vamos ler o texto de Lucas, capítulo de número 2. Eu acho, se não me falha a memória, tinha uma pergunta a ser respondida bem no começo. Não era? Foi você, Yuri, que falou? Foi a irmã Ana Paula. Exato. Foi? E lembra, irmã? Não, então, não foi Necessariamente bem uma pergunta. né? Foi um tema que a gente tinha conversado já uma vez, né? Sim. Aí eu falei para você que essa aula de agora Seria um tema interessante da gente falar, né? E a irmã lembra? Sobre a questão de Jesus como homem, dizer que ele não sabia a hora, nem o dia, sim. né? Só o pai que sabia e tal, e os pregadores geralmente pregam isso, né? Nem o filho sabe quando ele vai vir, só o pai, né? Por conta do texto, Por conta né? do texto, né? Eu não me recordo do texto, deixa eu ver se eu acho aqui, Mateus. Marcou, irmã? Então me ajude aí. Tá, que eu acho que tem nos 3 evangelhos, mas se a irmã achar, a gente já lê. Perguntaram qual seria o dia da vinda, e ele disse que não saberia, né? Não sei se é capítulo 24 de Mateus ou foi outra passagem que a irmã marcou aí. Mas se achar, por favor, irmã, compartilha com a gente aí. Não, mas você já achou, pode falar. Não achei não. Não achei. Bom, mas a questão, eu vou, enquanto a irmã vai achando, para a gente depois fazer a leitura. É em Mateus também que a irmã está procurando? Eu acho que foi Mateus. Tá, então deve ser o 24, né? Capítulo 24. A questão é, Jesus, ele sabia ou não sabia o dia da sua vinda? Aí algumas opiniões, né, que vão divergir. A primeira opinião é o seguinte, que ele estava na sua forma de homem. Estando na forma de homem, ele não tinha um atributo chamado de onisciência, ou seja, que sabia todas as coisas, né? E que eu acho até que é coerente. Achou não? Não. Que eu acho até que é coerente essa questão, e eu até prefiro ela para abordar, porque assim, de fato, Jesus ele tinha suas limitações como homem. Ele não era onipresente, por exemplo, não estava em todos os lugares, né? Ele não era onisciente, não sabia todas as coisas, a não ser aquilo que o Espírito Santo ia revelando a ele, né? Então, por que eu penso assim? Porque eu vejo Jesus nas duas naturezas dele, né? Tanto humana quanto divina. Divina, o que Jesus tinha de divino? Ele tinha de divino que ele nunca pecou. Então, somente Deus que não poderia ter pecado jamais, né? Nesse ambiente todo de pecado que a gente vive, e quando ele veio era o mesmo, não tinha diferença. Outra questão é que ele era Deus no sentido que ele não foi criado, tá? Jesus não foi criado, ele foi gerado, né? Ou seja, um corpo lhe foi dado. Isso está escrito em Hebreus capítulo 10, né? Um corpo me preparaste, mas antes estava escrito ao meu respeito. Então Jesus, ele é Deus por esses dois motivos, aqui pelo menos no texto, na questão histórica, porque ele nunca pecou e porque ele não foi criado. Então tudo que existe aqui foi criado, e tudo que existe, porque foi criado, teve um início, né, e terá um fim. Agora Jesus não, ele é sem princípio e sem fim de dias, né? Então por esse motivo, porém, ele se esvazia desses atributos de Deus. Lá em Filipenses capítulo 2, versos 5 até o 11, a gente vê essa declaração muito explícita lá, que ele de fato se esvazia, né? É chamado aniquilamento, é a kenosis na teologia,
esse termo é usado, dizendo que ele se esvaziou da forma de Deus, né? Dos atributos de Deus. Só que ele tinha então aquilo, a clareza da sua missão, à medida que o Espírito Santo ia revelando para ele. A gente não sabe a partir de quando que ele teve essa clareza de quem ele era, né? A gente sabe que com 12 anos ele já sabia, 12 anos de idade, então ele já tinha clareza de sua missão, quem ele era, quem era o pai e tal. Mas justamente é o que a gente vai começar falando aqui, no Lucas capítulo 2, que Jesus foi um ser humano como qualquer outro, teve que aprender a falar, a andar, né? Como qualquer outro ser humano. Então não houve diferença nesse aspecto aí. Tem o filme, aquele filme que fez muito sucesso, A Paixão de Cristo, lá do Mel Gibson, vocês devem ter assistido, ou pelo menos visto alguma coisa. Quem assistiu todo, talvez lembre, que Jesus ele era criancinha no filme lá, né? E tinha um passarinho meio morto, ou morto. Ele pega esse passarinhozinho na mão, vocês lembram dessa cena, não? Lembra, mano? Pega um passarinho morto na mão, né? E ressuscita o passarinho. Então, quer dizer, um milagre que a criança, Jesus, o menino Jesus tinha feito. A Bíblia não fala isso, né? A Bíblia não relata isso. O que a Bíblia dá a entender é que Jesus, até os 12 anos de idade, foi um menino comum, no sentido que cresceu, né? Possivelmente não sabia de um monte de coisa e precisou ser ensinado pelos pais e etc. Então não tem essa... porque ali é uma ficção, né? Ali é algo que coloca no filme que a Bíblia não dá a entender. Pelo menos eu não vejo nada na Bíblia que vá dar a entender que Jesus com 3 anos de idade era um Superman. O Superman, vocês lembram, né? Com 2 aninhos lá levantou o carro, não foi? Lembra da cena? 2 aninhos que tinha aquele menino, né? 2, não, era até menos, ficava de fralda e tudo. Você não lembra não, do filme quando ele cai? Eu estou usando Homem-Aranha, agora Superman. Foi aqui que eu falei do Homem-Aranha um dia, não? Não? Rapaz, é assim, o irmão daqui a pouco fala, não, você não está estudando Bíblia não, mas a gente às vezes utiliza desses recursos aí. Mas o Superman a gente vê que é um menininho, né, com 2 anos com superpoderes. Não é o caso de Jesus, né? Mesmo porque Jesus não tem nada a ver com esses super-heróis aí e tal. E o que acontece? Então a gente vê nessa situação. Está em Mateus 36, 24 e 36, ô meu Márcio, obrigado, mano. Então vamos ler lá. sobre a vinda. Isso, 24 e 36, né? É isso mesmo, irmão, coisa boa, hein? Bora lá, então, capítulo 24 de Mateus, verso 36. Porém daquele dia, e ora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, e nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Olha só, então, por essa passagem, dizem que Jesus, de fato, ele não sabia, e na condição humana, ele não sabia mesmo, na condição humana, né? Ele não sabia. Agora, como Deus, ele sabe hoje, claro. Então essa é a questão muitas vezes, mas e hoje Jesus continuando sabendo? Não. No capítulo 17 de João, verso 5, ele faz uma oração, e essa oração que ele faz a Deus, é que Deus lhe dê novamente a glória que ele tinha, né, desde a fundação do mundo. Vamos ler o texto? João 17, 5. João 17, verso 5. A última oração, né, a oração intercessória que Jesus faz pelos seus discípulos e por todos, né? Por todos aqueles que... Jesus, ele faz essa oração por nós, inclusive, né? Porque ele diz lá que não só por aqueles que ele estava orando, mas a todos quanto conhecessem a Cristo, a todos quanto Deus os salvasse, a todos quanto viesse a pertencer à família de Deus, né? Então, olha só, o verso 4 e o verso 5 do capítulo 17 de João. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Né? Então, quando Jesus ascende ao céu, ele morre e ressuscita, e ascende ao céu, vai ao céu, então ele recebe de novo a sua glória. Tá certo? Então, ele agora sim está no estado de Deus. Ele estava no estado onde ele se esvaziou de Deus aqui na terra, né, no ser humano. Mas no céu ele agora tem todos os seus atributos, onipotência, onisciência, onipresença e tal, tá? Então a gente percebe aqui que ele hoje tem, mas na época não. Porque tudo que Jesus fez, tudo que ele realizou, todos os milagres, foi só depois da unção do Espírito Santo sobre a sua vida. Só depois.
Não há registro de milagre antes disso. Com 30 anos, né, 30 anos, é que Jesus, eu fiz assim 30 anos, mas é 3. 30 anos é onde Jesus inicia, está escrito inclusive em Lucas aqui, né? Lucas vai falar que ele começa no capítulo 3, verso 23 e diante, vai falando, né? O mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava o filho de José, né? Então todo mundo tinha como ele sendo filho daquele carpinteiro. Então com 30 anos ele começa a exercer o seu ministério, tá bom? Ele é batizado pelo João Batista, o Espírito Santo vem sobre a sua vida, né? No capítulo 4 de Lucas, tá tudo isso no capítulo 4 de Lucas, tudo isso aliás no livro de Lucas que a gente está tratando aqui. Então o Espírito Santo unge, ele entra na sinagoga no dia de sábado, aí ele abre aquele rolo do profeta Isaías que cai no capítulo 61, né? O Espírito do Senhor me ungiu, né? Para pregar boas novas aos mansos, restaurar os enfermos, dar vista aos cegos e tal. Então só depois do Espírito Santo vir sobre a vida de Jesus, só depois de João Batista ter sido preso, ele começa então a realizar os seus milagres, a pregar e realizar os milagres. O primeiro registrado, me parece inclusive que é o João capítulo 2, que é lá em Caná da Galileia, né? Então ele vai realizando só depois da unção do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é quem capacita, a unção é a capacitação, tá? Capacita Jesus a fazer tudo o que ele fez. Tanto é que no próprio Evangelho de João ele vai dizer que, parece até que é o capítulo 17 também, que nós lemos, que as obras que ele fez, nós também faríamos. Por quê? Porque o mesmo Espírito que o capacitou, seria o mesmo Espírito que nos capacita, que nos capacitaria a realizar as mesmas obras e de um volume, de uma quantidade, de uma expansão muito maior. Jesus se reduziu ali a Israel, né? E nós, pelo Espírito, nós estamos indo, pelo menos deveríamos ir, em toda a face da terra. Então, seria obras maiores nesse sentido, não maiores de grandiosidade, porque eu nunca vi ninguém fazer coisas maiores do que Jesus fez, né? Mas então ele está falando da extraordinariedade da ação, mas sim do alcance dela. Mas então a gente percebe que Jesus, ele foi ungido pelo Espírito Santo, o Espírito Santo unge Jesus, aliás, o Espírito Santo gera Jesus, o Espírito Santo unge Jesus, o Espírito Santo ressuscita Jesus, o Espírito Santo é quem capacita o homem Jesus a realizar tudo o que ele realizou na questão extraordinária. Tá certo? Batista também, né? João Batista. Sim, João Batista batiza ele nas águas, né? Jesus nunca falou língua estranha, né? Como assim, ele batizou Jesus, mas ele foi olhando para o Pai do Espírito Santo? Não. Aí não, não tinha, é curioso, né, Gilmar? Porque essa é a ordem para nós batizarmos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo naquela época não tinha aí essa ordem ela vem com o próprio Jesus. Jesus é que fala, né, quando vocês batizarem, então batizem, aliás, façam discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então essa é uma ordem de Jesus, né? Mesmo porque não tinha nem como batizar o próprio Filho em nome dele mesmo, não tinha sentido. Pergunta assim, quando ele foi batizado, que o pombo, a pomba sentou sobre ele, ali era o Espírito Santo. Sim. Então ali já era um selo, né? Ali é uma visão, né? Uma visão que João Batista tem. Rapaz. Não, calma aí que eu não estou entendendo nada, não. É assim, quando a gente vence de um lado, o inimigo vai do outro, né? Vencemos os churros e agora. Aleluia. Glória a Deus. Então, a questão assim, quando o João Batista batiza Jesus, então ele tem aquela visão como um sinal que Deus tinha dado o Pai para o João Batista, né, que aquele a quem ele batizasse e ele visse o Espírito Santo descer sobre ele, então aquele seria o Messias, aquele seria, no caso, aquele a quem ele, o João Batista, estava preparando o caminho. Então, quando o Espírito Santo vem sobre a vida de Jesus, de fato ali a unção, né? Essa questão de selo, eu não sei se é usado, eu nunca vi usado a respeito de Jesus, é usado a nosso respeito. Nós somos selados,
Porque Jesus já era de Deus, né? Ele já pertencia a Deus, mesmo como ser humano, ele já pertencia a Deus. Então, ele era Deus, aliás. Então, não há essa representação, não há essa aplicação de símbolo do selo para a vinda do Espírito Santo sobre Jesus, mas para nós há. Inclusive, o selo significa isso, propriedade de Deus. Não como os pentecostais colocam como sendo o selo batismo com o Espírito Santo, né? Porque vira e mexe me perguntavam, né? E aí, meu amado, você já é selado com o Espírito Santo? Mas o que tinha na cabeça dos irmãos era: você foi batizado com evidência de línguas? É que eles não falavam assim, né? E eu, sabendo já, eu respondi aquilo que ele pensava que era, mas eu sabia que não era, entendeu? Aí eu falava sim, mesmo quando não era na cabeça dele, que devia ser, entendeu, irmão? Ou seja, quando eu não era batizado com o Espírito Santo com evidência de línguas, né? Quando eu não era, eu respondia que sim, que eu era selado, porque biblicamente selado é você ter a pessoa do Espírito Santo, e no ato da regeneração você tem a pessoa do Espírito Santo. Isso é simples, né? O Efésios capítulo 1, verso 13 e 14. E depois de ter nele crido, vocês ouviram a palavra da vossa salvação. Não é isso? É depois. Então, depois de crer em Cristo, nós ouvimos a palavra da salvação, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Olha só. Então, o selo é sinal de propriedade. Aceitou a Cristo, todo mundo, todo aquele que aceita a Cristo é regenerado, o Espírito habita na sua vida, vem habitar na sua vida. Então, ele já é selado com o Espírito Santo, tá certo? Ele tem penhor do Espírito, né? 2 Coríntios capítulo 1, verso 22, se não me falha a memória, vai dizer mais ou menos aí a mesma coisa da referência. Se vocês quiserem abrir, essa eu não me lembro exatamente não, por isso que eu peço a ajuda de vocês. 2 Coríntios capítulo 1, verso, eu acho que é o 22, né? Paulo vai dizer, deve ser o 21 e 22, Paulo vai dizer que ele nos selou, né? Quem nos ungiu é Deus. É isso, né? Quem nos ungiu é Deus? O qual também nos selou e deu o penhor do Espírito Santo em nossos corações. Isso, o 21, Yuri, o que diz? 21. Mas o que confia convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus. É Deus que nos selou. Isso, 2 Coríntios capítulo 1, verso 21 e 22, então, o 21 e 22. Então, o selo, né, o penhor, aí que é a garantia de propriedade e que vamos ser resgatados desta vida para a futura, é a pessoa do Espírito Santo. Então, em Jesus, o Espírito Santo naquele momento o ungiu, ou seja, o capacita, e a partir dali ele começa o seu ministério de pregação, de ensino e pregação, e aí os sinais vão acompanhando, né, essa pregação. Tá bom, irmão? Mas tudo que Jesus fez foi por causa da capacitação do Espírito Santo, não como Deus. Ele não usou a prerrogativa de Deus, a prerrogativa divina. Quando ele enfrenta a fome, ele teve fome mesmo. Quando ele enfrenta o cansaço, ele teve cansaço mesmo, não era conversa. Se ele fosse Deus, ele não poderia se cansar. Deus não se cansa, nem se fadiga, não tosqueneja, né? O guarda de Israel. Quando ele se cansou, ele cansou mesmo, porque ele não era Deus, irmãos. Ele não, no sentido assim de usar os atributos de Deus, tá certo? Quando ele sente solidão, ele se sentiu sozinho mesmo, ele teve o sentimento de solidão, coisa que Deus não pode nunca ter esse sentimento de solidão. Quando vamos ver outra questão, quando ele foi machucado, açoitado, quando ele foi crucificado, ele sentiu as dores mesmo, porque Deus não poderia sentir essas dores que ele sentiu. Então, em Cristo é que a Trindade, né, soube de fato o que é todo esse sofrimento na pele. Porque Deus, o Pai, não sabia, o Espírito Santo nunca soube também. E eles continuam não sabendo. Nem o Pai, nem o Espírito Santo continuam não sabendo o que é todas essas limitações, angústias, todas essas dificuldades humanas. Só o Filho, embora tenha voltado ao seu estado, né, divino, plenamente, alguns dizem que não, mas depois eu vou tratar sobre isso, mas ele sim, da Trindade, dos três, é o único que ele sabe na pele o que de fato são as limitações humanas. É por isso que Jesus pode hoje interceder por nós como um sacerdote eficaz, que não leva somente as intercessões, mas que ele próprio roga ao Pai de uma maneira de compaixão, de empatia, se colocando no lugar do pecador.
Entende essa questão, irmãos? E isso faz toda a diferença, porque Ele pode, é o único que pode interceder por nós, nenhum outro pode, e com propriedade, porque quem já passou por dificuldades sabe exatamente e se compadece de uma maneira muito mais adequada daquela pessoa que está passando a mesma dificuldade. Então, quando Jesus ele vai rogar ao Pai a respeito de mim, por exemplo, que estou passando uma certa angústia e Ele também passou, irmãos, é muito mais eficaz isso do que se um anjo, por exemplo, intercedesse por mim, do que se qualquer outro santo intercedesse por mim, qualquer pastor, qualquer intercessor. Então Jesus ele faz isso com uma eficácia extrema, o capítulo 7 de Hebreus, verso 25, ele é um sacerdote que intercede por nós eternamente. Então ele está lá e carrega todas essas nossas limitações. Então quando Jesus intercede, ele intercede, irmão, de uma maneira que não há como Deus ele desprezar isso, ou não há como Deus está não compreendendo aquilo, porque Deus não compreendia. Eu estou aqui falando, parece meio estranho, né? Como Deus não compreendia? Deus não compreendia experimentando essa dificuldade humana. Agora Jesus experimentou isso, e aí ele pode falar: Pai, eu sei o que é isso, Pai, eu sofri isso, Pai, eu conheço na pele essa limitação do ser humano. Percebe? Não que Deus, o Pai não fosse compassivo, não que não tivesse amor, não é isso, mas a eficácia de Jesus intercedendo é o que nos possibilita, irmão, mesmo pecadores ainda, nessa comunhão com Deus, mesmo pecadores ainda, mesmo sendo essas pessoas totalmente fragilizadas ainda pelo pecado, embora o Espírito Santo habite na nossa vida, embora a gente já é salvo, já foi resgatado, mesmo assim, com todas essas dificuldades, nós temos por Cristo, por causa da intercessão de Cristo, por causa da vida de Cristo, da vida e da intercessão de Cristo, nós temos essa possibilidade de ter comunhão plena com Deus. Percebe? Por causa de Cristo. Então a eficácia de Cristo não são as nossas orações, não é a nossa obediência, não é a nossa fidelidade, não é a nossa abstinência do pecado que nos dá esse direito ou essa possibilidade de ter comunhão com Deus. Não há mérito nenhum em nós, irmãos. Aí por outro lado, os desonestos falam assim: então não precisa fazer nada, né? Não precisa obedecer, vive no pecado. Não, aí é uma mente desonesta, né, irmãos? Quando a gente fala assim, porque a graça, ela é compreensível quando a gente tem um coração honesto. Quando tem desonesto, aí a gente vai usar a graça contra o Deus da graça, e aí vai ser uma desgraça, porque é aquela questão assim: já que Deus perdoa, já que não é mérito meu, já que eu não posso fazer nada para agradar a Deus, então a gente vive a vida de qualquer forma. Eu acho que acredito que quando a pessoa pensa assim, é possível que é uma evidência que a salvação não a alcançou. É possível que o Espírito Santo não age na sua vida de uma maneira adequada, porque quando o Espírito Santo alcança a minha vida, o desejo do meu coração, irmãos, é eu me separar de tudo isso que desagrada a Deus, porque o que desagrada a Deus também me desagrada, porque quem habita em mim é Deus, é o Espírito que é santo. E a finalidade maior do Espírito Santo é fazer o quê? Me santificar. É o adjetivo, né? O Espírito Santo, não é, irmão? Não é Espírito de poder para me dar poder, é o Espírito que me santifica. Então a pessoa que pensa assim: então já que Deus perdoa, vamos viver assim, já que eu não tenho o que fazer, já que as minhas orações não vão dar resultado em nada, ou não vai fazer com que Deus faça alguma coisa, então eu não oro. Então percebe que é uma questão desonesta e é uma questão preocupante também, porque o regenerado ele tem sede, ele tem desejo de estar em comunhão com Deus, na presença de Deus, e ele não ora porque Deus vai o beneficiar e socorrer, embora isso também aconteça, mas o desejo primeiro daquele que ora é ver a face de Deus, é sentir a presença de Deus, é estar em comunhão com Deus, é estar na presença do próprio amado, do Pai, não é? Esse é o primeiro desejo. Agora, lógico que a gente vai falar para Deus as nossas angústias, tristezas, necessidades, irmão, mas não é por isso que eu oro, não é para isso que eu oro. Eu não jejuo porque eu quero alcançar de Deus, não, senão é o Santo Expedito. Tem que colocar uma placa lá, né? Graças ao Santo Expedito agradeço ao Santo Expedito pela graça alcançada. Não seria a mesma coisa, não é, irmão? Não é verdade? E não é essa a questão. O que falta é a compreensão do Evangelho, o que falta muitas vezes é essa conversão poderosa entrando nos nossos corações, nos fazendo como Cristo era, alguém que
desejava fazer a vontade de Deus, do Pai. Alguém que queria cumprir a missão, porque entendia que a sua missão era glorificar o Pai e ajudar pessoas. Vocês percebem que muitas vezes a religião, a religiosidade, o ensino religioso, ele nos faz ser mais um religioso que talvez não tenha um santo, mas que idolatra, que talvez não faça aquelas novenas, mas substitua pelas campanhas, que talvez as rezas, o texto, aquela coisa toda, a gente deixou de lado, mas a gente faz com que a oração tenha um significado da mesma forma. Vocês entendem, irmão? Que é algo assim, disfarçado, mas no final de tudo é a mesma coisa? E não tem nada a ver com o Evangelho, meu Deus do céu. O Evangelho é nos fazer igual a Cristo, igualzinho a Cristo, parecido, semelhante, a sua imagem e semelhança, não é? Então é por isso que a gente precisa saber exatamente quem foi o Jesus humano, porque é a ele que a gente deve imitar, é o Jesus humano que nós devemos perseguir, é o Jesus humano que a gente deve pisar onde ele pisou, e ele deixou as pisadas para que a gente também pisasse. Ele não disse, eu dei o exemplo, deixei as pisadas bem grandes para que vocês fossem atrás, me seguissem. Isso é chamado de discípulo de Jesus, aquele que segue-o, aquele que imita-o, não é? Então, onde está a nossa salvação? Está em imitar a Cristo, irmãos, em ser semelhante com Cristo, porque o Evangelho faz isso, regenera aquele Adão velho, aquele homem velho, agora a semelhança de Cristo. Vamos ler o texto? Deixa eu ver se eu lembro agora, acho que é 2 aos Coríntios capítulo 3, é isso mesmo, 2 aos Coríntios capítulo 3, graças a Deus, Jesus, o Senhor está me ajudando aqui nessa referência. 2 aos Coríntios capítulo de número 3, eu acho fantástico esse texto, irmãos, nossa, inclusive todo o capítulo 3, né? Mas esse aqui do verso de número 17 e 18, e o 18 principalmente, mas vamos ler o 17, 2 aos Coríntios, capítulo de número 3, versos 17 e 18. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então nós somos transformados na imagem de Cristo, pelo Espírito Santo. E essa glória é muito maior, se a gente ler o texto antes, versos 15, 16 e para trás, a gente vai ver que ele estava falando a respeito de Moisés, quando se encontra com Deus lá no monte, e ele teve tanta comunhão com Deus ali, que o seu rosto começou a brilhar, resplandecer. Ele precisou colocar um véuzinho, né, no seu rosto, para que as pessoas não se assustassem, porque a glória, quando ele desce ali do monte, o seu rosto ainda continua brilhando. E aí o Paulo ele vai dizer, muito mais glória nós temos, muito mais revelação nós temos, muito mais expressamos de Deus, muito mais do que Moisés, agora que somos transformados à imagem de Cristo, irmãos. Quando nós andássemos na rua, as pessoas deveriam olhar para o nosso rosto, inclusive fazer assim, nossa, quanto brilho, hein? Nossa, que rosto resplandecente. Eu acho que é o próprio Jesus passando aqui, é o próprio Deus passando aqui. Bem parecido, né? Mais ou menos, né? Vocês percebem, irmão, o poder que o Evangelho tem de transformar a nossa vida de tão parecido com Cristo, que as pessoas só em olhar para nós, só em observar a nossa vida, já seria um anúncio que ali estariam passando pessoas que são de Deus, gente que parecia com Cristo. Tem um livro que eu acho que eu já indiquei para vocês em outra matéria, chamado O Apóstolo dos Pés Sangrentos. Quem lembra? Ninguém lembra? Eu acho que eu então não devo ter indicado, né? O Apóstolo dos Pés Sangrentos, o homem que se parecia com Jesus, é o subtítulo. Eu li esse livro uns 14, 15, 16, acho, 16, 17 anos atrás. E, nossa, quando eu li aquele livro, eu fiquei assim, maravilhado. É a história, o livro é baratinho, tá, irmão? Se vocês quiserem, deve ser 15, 16 reais, um negócio assim. Baratinho, livro e excelente. Eu só vou dar uma pincelada. Foi um hindu, um homem sagrado da Índia, chamado Sadhu, né? Sadhu é um homem sagrado lá da Índia. E ele se converte. Ele se converte ao Evangelho e ele começou então a evangelizar a Índia e tal, descalço, né? Por isso que é conhecido como Apóstolo dos Pés Sangrentos. Ele andava quase toda a Índia e aí deixava o rastro de sangue dos seus pés, né? E tal.
E esse homem ele começou, inclusive, a influenciar tanto a Índia e alguns países, convidavam ele então para pregar ali, pregar aqui. E ele foi nos Estados Unidos, esse livro fala isso. Se não fala nesse livro, fala no Eles Andaram com Deus. Também tem outro livro que conta a história dele, né? Ele conta a história de alguns outros e ele junto. Um dos heróis da fé e ele junto. Eles andaram com Deus, mas esse, o apóstolo Pés Sangrentos, eu indico que é quase que a história dele completa. E aí então ele foi pregar nos Estados Unidos, ficou na casa de um pastor. Ele estava na casa de um pastor, e aí o filho do pastor, acho que tinha 5, 6 aninhos, ficou ali brincando com ele, e o pastor se ausentou um pouco, né? Quando voltou, esse homem, que era um homem, imagina, irmão, um homem importante, um homem consagrado, um homem santo, né? Um santo homem de Deus. Quando o pastor viu, ele estava assim, de 4, e o filho do pastor nas costas dele, ele brincando com o menino, como se fossem 2 crianças, brincando, irmão, né? De cavalinho e tal. O pastor achou estranho, né? Um homem brincando daquele jeito assim e tal, mas não falou nada, tudo bem. E aí segue os dias, o homem foi embora. Aí no outro dia, o filho do pastor perguntou para o pastor, falou, pai, quando que Jesus vai voltar aqui de novo? O pai falou, o quê, meu filho? Jesus? Pai, Jesus, quando que ele vai voltar aqui de novo? Como assim, meu filho, Jesus vai voltar aqui de novo? Jesus não estava aqui. Estava, pai, ele brincou comigo na sala aqui de cavalinho. Olha, irmãos, que coisa linda. Aquela criança, na sua pureza, viu Jesus naquele homem. Percebe que coisa linda? E as pessoas precisam ver isso em nós. A gente tem essa possibilidade de ser tão transformado pelo Evangelho, onde as pessoas olhem para nós, ainda que elas não compreendam, mas alguma coisa nelas vai perguntar, essa pessoa ela tem algo de diferente. Porque quem é um discípulo de Cristo cheio do Espírito Santo, de fato não é uma pessoa comum. Não é uma pessoa que é igual a todas as outras. Eu não estou falando no sentido estético. Eu não estou falando porque essa pessoa não participa em nenhum evento social, que infelizmente é o que se colocava antes, né? Pela roupa que você usa, se você não vai numa festa, se você não usa tal coisa, se você não gosta de tal música, essas pessoas são santas, aquelas que só vivem de igreja para casa. Infelizmente tinha essa ideia de santidade, aquela pessoa que nunca sorri, pessoa que não é simpática, não tinha esse estereótipo, né? Esse modelinho de santidade, há alguns anos atrás das igrejas, irmão, né? O crente não podia brincar, um crente fazendo piada, pelo amor de Deus, sangue de Jesus tem poder. Não era, irmão, não tinha o crente, a santidade é aquele cara fechada, aqueles obreiros, né? Um cara de delegado do Iraque, um negócio bem, isso aí que era santo, não é? Não tem nada a ver, irmãos. A santidade é a gente expressar Cristo. Então, o Evangelho, ele tem essa proposta, tá? Então, é por isso que a gente precisa estudar quem era Cristo, de fato, humano. Que a gente não tem como ser o Cristo divino, né? Só o Jesus humano, tá certo? E a nossa salvação está nisso, em se parecer cada vez mais com Jesus. E quando a gente percebe algumas pessoas, algumas propostas de santidade, e de homens e mulheres de Deus, e a gente compara e fala, nossa, mas não tem nada a ver com Jesus, né? Agressivos, né, irmão? Intolerantes, gente assim, ruim de relacionamento. Tem crente que é ruim de relacionamento, irmão. Gente complicadíssima, mal resolvida, mal-humorada, não é não? Rabugenta. Estou falando da mulher rabugenta, estou falando da pessoa rabugenta, que é homem rabugento também, né? Gente incompreensível, gente desumana, gente insensível, gente que nem parece gente. É por isso que às vezes, irmão, é difícil você ter um crente que tenha como eu vou dizer, a facilidade de ter relacionamento com pessoas que não são crentes, porque são pessoas insuportáveis, não é? Tem umas plaquinhas que a gente vê assim nos portões lá, né? Cão bravo, né? Cão antissocial e tal. Devia colocar na plaquinha de uns portão de casa de crente, né? Cuidado, crente antissocial, bravo, antissocial, gente ruim, irmão, de se relacionar, não é verdade, irmão? Então, por que os crentes tinham dificuldade de se... Eu fui fazer entrevista, isso aí já faz 10, 11 anos, 11 anos aproximadamente. Fui fazer entrevista e estava lá na religião e tal, né? Eu coloco lá cristã, né? Cristã evangélica, sei lá, eu coloquei cristã. E aí na entrevista, a moça perguntou, a psicóloga perguntou para mim, você tem alguma dificuldade de relacionamento? Porque viu lá que eu era cristão evangélico. Tem alguma dificuldade de relacionamento e tal? Eu falei, não.
Não entendi, né? O porquê. Depois eu fui entender o porquê. Porque tinha uns cristãos lá, irmão, que era gente ruim na convivência. Gente ruim de se lidar. Né? Gente ruim. Entre os crentes tudo bem, não tem problema. Mas eles tinham dificuldade de se relacionar, de se associar com as pessoas que não compartilhavam da mesma fé, dos mesmos valores. E uns irmãos falaram assim: eita, irmão, mas aí não tem problema? Vamos ler e vamos ver o que diz Paulo em 1 aos Coríntios, capítulo de número 5, irmãos. Deixa eu ver aqui, procurar. Capítulo 5 de 1 aos Coríntios. É o verso de número... Não vou falar não, porque senão vocês ficam procurando aí, não vão prestar atenção no que eu vou falar. Só acho o capítulo 5. Daqui a pouco eu dou o versículo exato. Não procurem. Ó. Irmãos, quando a gente vê um Jesus humano se relacionando, a gente fala: nossa, mas que coisa. Eu falei para 2 jovenzinhos que estavam começando a fazer teologia, amigos meus. Quando eu falei, eles ficaram assim, os meninos bem atenciosos, bem observadores, né? E aí na volta, que eu voltava com eles de carro, ele falou: André, eu não entendi aquilo que você falou, que se Jesus hoje ele viesse nas nossas igrejas, ele não seria aceito, não seria membro, não teria oportunidade para pregar. Que eu falei isso, né? Se Jesus hoje, irmãos, entrasse nas nossas igrejas, para ser reconhecido como membro, carteirinha, aquela coisa toda, dificilmente iam aceitá-lo como membro. Para dar oportunidade para pregar, irmão, ia ser uma dificuldade, tá certo? Porque ele não se encaixaria naquilo que hoje, às vezes, a igreja evangélica, né, coloca aí como critérios. E eu falei: não, meu amado, é o seguinte, porque imagina só, vamos pegar Jesus e vamos comparar com um pastor, que teoricamente a gente tem como uma referência espiritual, né? Então vamos pegar o pastor, a figura do pastor, ou um pastor, e Jesus. Imagina esse pastor aqui, imagina isso na cabeça da comunidade evangélica. Imagina esse pastor aqui frequentando a casa de um traficante do bairro. Imagina esse pastor aqui, ele se relacionando com gente que era conhecido como marginais no bairro, gente conhecida, e ele conversando. Imagina esse pastor, vez por outra, 1 ou 2 vezes na semana, encontrando com uma mulher de má fama, uma mulher, né, de má fama, na esquina do bairro, e dando atenção para ela, e dialogando, e conversando, tentando saber dos seus problemas. Imagina esse pastor aqui, ele entrando assim num pancadão, né, conversando com 2, 3. Imagina esse pastor aqui. Vocês acham, irmão, que esse pastor ia ser bem visto? Não, nenhum deles. E Jesus, ele fez tudo isso e muito mais. É ou não é? Não foi, não estou exagerando, estou? Isso e muito mais. Então percebe que Jesus não se encaixaria nesse padrãozinho, não é? Então esses homens são mais santos do que Jesus. Não podem, né, ter diálogo com pessoas que não são santas também. Vocês percebem, irmão, como o negócio está totalmente desvirtuado, totalmente religioso, né? Tem pouco evangelho nas igrejas evangélicas, tem pouca vida do evangelho nas instituições evangélicas. Infelizmente é uma realidade que a gente enfrenta, né? Então a gente pega assim e fala: então Jesus, ele teria dificuldade, eu não tenho dúvida, né? A maior dificuldade, inclusive, como foi naquela época, seria hoje no meio dos religiosos, no meio dos pecadores. Não tinha nenhuma dificuldade Jesus, não teria nenhum problema. Jesus, aliás, ele seria muito mais aceito hoje, como foi na época, pelos pecadores do que pelos religiosos, evangélicos, e pelos líderes principalmente. É o mesmo cenário, irmãos. Aí o que os pastores hoje iam falar de Jesus? Isso é um pecador, amigo desses pecadores e publicanos. Para Jesus, hoje não, naquele tempo para Jesus foi um elogio. Para eles pensavam que era uma ofensa, mas para Jesus foi um elogio, porque ele era de fato amigo dos publicanos e pecadores, não é, irmão? Vocês percebem, amados, quanta diferença tem naquilo que é apresentado a respeito de Jesus e como nós temos que imitá-lo, e como de fato a Bíblia coloca Jesus e como nós temos que imitá-lo? Não é muito diferente, irmão? É por isso que os evangélicos hoje são odiados. É gente ruim de você ter amizade, não é? Muito ruim, porque eles não sabem lidar com o pecador sem pecar o pecado deles. É um negócio assim absurdo, irmão. Tem gente que se ele começar a andar junto com um prostituto, ele se prostitui também. Se andar junto com uma pessoa que usa droga, ele vai acabar usando droga também.
falei, meu Deus, que capacidade é essa de influência que nós temos? Será que o pecado deles é maior do que o poder que está em nós de santificá-lo? Será que o Espírito que habita em nós é mais fraco, é mais frágil, é menos poderoso do que o Espírito que habita neles? Será que o poder do Evangelho em nós não tem mais poder de influenciá-lo do que o pecado que está nele de me influenciar? Será que a minha santidade não estimula a santificá-lo do que o pecado dele a me profanar? Eu vejo um negócio totalmente assim desconexo com o que a Bíblia ensina. Eu fico pensando, meu Deus do céu, que raio de evangelho é esse que nós recebemos? Que Espírito Santo é esse que nós recebemos? Que poder é esse que nós dizemos que temos, irmãos? Que a gente não consegue se aproximar dos pecadores, do pecado, sem ceder à tentação, ao invés de atraí-los a Cristo, nós somos levados a pecar? Eu questiono esses negócios, vocês não acham? Né? Eu acho um negócio assim, meu Deus do céu, está muito complicada a situação. Vamos ler o texto de Lucas. A gente está tentando falar sobre o Jesus humano, esse Jesus que nós temos que parecer com ele, tá, irmão? 1 Coríntios 5, faltou o versículo. É verdade, mano. Então tá certo. Vamos voltar em 1 Coríntios 5. Capítulo 5, verso 6. É para completar o pensamento que eu falei, mas é o texto aqui. Eu estou me baseando, inclusive, nesse texto para falar um bocado de coisa que eu estou falando aqui. Ó, verso 9, né? Capítulo 5, verso 9, tá? 1 Coríntios 5, 9. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Vamos prestar atenção aqui, tá? Senão eu falar, irmão, então calma aí, você falou o contrário daqui. Associar é fazer o que eles falam. Andar junto. Andar na companhia. Andar na companhia. Tudo isso que eu falei aqui é se associar. Não vai parecer que eu vou me contradizer agora. Calma, vamos ler o texto. Né? Vamos ler o texto. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, com os avarentos, com os roubadores, com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Então Paulo não está falando para que a gente não tenha, não ande na companhia, não tenha convivência com os idólatras, com os prostitutos, com os ladrões. Não é isso que ele está dizendo. Ele vai explicar no verso 11. Porque se fosse isso, não seria impossível, a gente tinha que sair do mundo, não é? Porque o padeiro que a gente vai comprar pão não é crente. O açougueiro que a gente vai comprar carne não é crente. Quem mais? O cobrador que a gente paga a passagem não é crente. O motorista também não. Um monte de gente que a gente se relaciona, o patrão não é crente. O vizinho não é crente às vezes. O cunhado não é crente. Às vezes a sogra não é crente, né? O filho às vezes não se converte. Então não é nessa situação. Não é nessa ocasião. No verso 11 ele vai explicar. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão ou roubador, com o tal ainda nem comais. Paulo está tratando aqui com aquele irmão que dá mau testemunho, que vive em pecado, tá certo? Que escandaliza. Esse sim, de uma maneira discipuladora, de uma maneira que o proteja, não eu, que eu não preciso de proteção contra isso, tá certo? Eu não preciso de proteção, não preciso me proteger. Eu sou regenerado, tenho o Espírito Santo, sou santificado, o sangue de Cristo me cobre, me alimento pela palavra, tenho comunhão com Deus, sou renovado todo dia, recebo graça de Deus todo dia, vivo de graça em graça, de glória em glória. Então eu não preciso de proteção. Então, quando a gente se afasta de um irmão, não é para me proteger, é para protegê-lo. Quando se disciplina alguém, não é porque a gente está com medo que a igreja seja contaminada, é para proteger aquele irmão, para ele perceber que a comunhão para ele vai o prejudicar. Vocês percebem? Então aqui a proteção é desse irmão que dá mau testemunho, inclusive para que a gente também não alimente o mau testemunho dele. Quando a gente chega, às vezes, no irmão que dá muito mau testemunho, né? Aí a gente chega assim, ô meu amado, Deus te abençoe, paz do Senhor, graça e paz de Deus, sei lá o que mais, como a gente fala. E aí o outro fala assim, rapaz, é crente esse aqui, ó. E o outro que é crente também confirma que ele é crente. O que a gente está fazendo? A gente está ajudando, a gente está propagando o mau testemunho daquele irmão. Agora, quando infelizmente, eu já tive que fazer isso uma ou duas vezes que eu me lembro, tá? Um rapaz que dava muito mau testemunho, e aí o outro disse assim, mas André, você não cumprimenta ele como alguns outros cumprimentam e tal. Eu falei, não, ele está numa situação que, já expliquei um pouquinho e tal, né?
E o outro irmão não ficou com raiva de mim, porque eu falei, amado, você está dando mau testemunho, não te considero como irmão, até que você caia em si e tenha arrependimento, aí sim. Porque eu não posso te tratar como um irmão que tem comunhão nesse mau testemunho que você dá para os outros, você está escandalizando o evangelho. Vocês percebem? É isso que Paulo está tratando aqui. Mas com os outros, irmão, a gente precisa ter. Então eu preciso ter comunhão com a prostituta, no sentido de andar com ela. Eu preciso ter comunhão com o ladrão, no sentido de estar junto dele. É isso que a Bíblia ensina, é isso que Jesus fazia, é isso que Jesus ele ensina pela vida dele, irmãos. Porque nem sempre Jesus fala diretamente, mas a sua vida é o modelo, não é? Então será que nós somos melhores do que Jesus? Que a gente não pode entrar na casa de um macumbeiro, comer com um macumbeiro, inclusive aquela comida que a gente sabe que ela é oferecida? Será que não? Será que... Sim, minha amada. Você entrou nesse termo aí, eu quero tirar uma dúvida. Você soube do cantor gospel Trevor Lucas, né? Sim. Ele foi visitar o templo, até aí tudo bem. Mas aí eu li uma reportagem que, além de ele ter cantado uma música, que para o termo evangélico eles falam que é pagão, ele levou donativo para a construção do templo. E aí? Então, eu já acho que assim, fugiu um pouco do bom senso, porque uma coisa é eu estar na companhia de alguém, inclusive para influenciá-la a respeito de Cristo, do Evangelho. Outra coisa, irmãos, é eu pegar dinheiro da igreja, ofertas da igreja, né? E patrocinar, um prostíbulo, uma casa de umbanda, ou qualquer outra coisa desse tipo. Eu acho que não houve um bom senso. Quis se mostrar que é tolerante, quis se mostrar que a gente não tem raiva nem ódio, né? E a gente não é agressivo contra as outras religiões, mas eu acho que faltou um pouco de bom senso aí. Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Isso é filosófico, eu sei, mas é isso mesmo, né? Então não é o caso aqui. Então o que ele fez, eu acho que fugiu do bom senso. Eu acho que ficou algo assim desproposital, né? O propósito não era o que o Evangelho coloca, como influenciar as pessoas. Ele quis mostrar que os evangélicos assim não são tão ruins, né? E não é bem por aí. A gente precisa ter um bom senso, né, irmão? Tem que ter respeito, mas também a gente não tem que concordar com... O compactuar com o pecado é uma coisa. O se associar no sentido de porque é impossível, irmão, a gente viver sem ter contato com as pessoas. É isso que Paulo está tratando. É isso que Jesus ensina. É impossível. Eu só me escandalizei pela parte da ter entrado com donativo. Eu entendo do lado, de visita, que a senhora de fato tem que ser mesmo das trevas, né? Eu não me escandalizei com isso, mas de fato ele ter levado donativo para a construção. A gente se compadece porque a pessoa foi agredida, porque a gente não aprova nenhum tipo de violência, irmãos. Tá certo? Nós não somos muçulmanos. A gente não é jihadista, a gente não entra numa guerra santa. A gente não acha que violência foi com os macumbeiros. Deus usou o cão, hein? Usou o marginal, igual lá no Rio de Janeiro também. O Rio de Janeiro é cheio dessas coisas, né? Foi lá o traficante, disse: em nome de Jesus aqui não vai ter, né? Em nome de Jesus. Foi, irmão, não é? O traficante evangélico. O traficante evangélico, isso aí passou alguns meses atrás. Traficante evangélico, em nome de Jesus aqui, não tem nada aqui não. Nós somos tudo crente nesse negócio, mas não vamos aceitar isso aí. Aí os crentes falam: olha aí, ó, Deus usando até o cão, né? Não, amados, é o cão usando o cão. É o cão usando o cão. Quer dizer, essa atitude, essa agressividade não provém de Jesus de maneira nenhuma, de nenhum evangelho, de ninguém que tem o Espírito Santo, nenhuma forma de agressividade. Mas é para proteger as coisas de Deus. Não, está errado. Já virou a ira pecaminosa. Ainda que a intenção seja boa, mas a ação foi pecaminosa. Então, cuidado, irai-vos, mas não pequeis. A ira como a indignação, tudo bem, mas a agressão, ela é pecado, irmão, reprovado pela Bíblia. Aí a gente desaprova qualquer tipo de... Né? Então, aí eu vou fazer o quê? Reconstruir de novo. Eu imagino nos tempos dos profetas, né? Todo o próprio Jesus, foram lá e acabaram lá com, de repente, o templo de Baal, de Azera, de Astarote. Aí eu vejo o sacerdote fazendo uma arrecadação para a gente reconstruir de novo, porque não tem lógica, não tem nexo, né? Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que o Evangelho ensina é isso, que nós devemos ter, e não tem como a gente evangelizar pessoas sem ter contato. A gente no evangelismo, tivemos essa matéria de evangelismo, não foi? Sim. Né? Então eu acho que pelo menos eu tentei passar isso. A gente evangeliza por relações, tá certo?
por relações, amizade. Esse é o principal meio de evangelização. Porque se a gente não tem relação com a pessoa, a gente vai ser somente um proselitista, uma pessoa que quer trazer a outra para a nossa religião e acabou. A gente não é interessado em ninguém não, em ser humano, nem em angústia de ninguém, nem em drama humano. A gente só quer trazer eles para a lei dos crentes, ganhar alma, mas não se relacionar com a pessoa, né? Então a gente precisa ter o equilíbrio. Aí Jesus mostra isso, irmão, claramente. É por isso que a gente tem que observar a vida do Jesus humano, como ele se comportava, como que ele agia nas relações. Porque muitas vezes a gente não tem na Bíblia algum texto que fale diretamente como que a gente age assim, assim, assado, não é? Então a gente tem que se perguntar, quando a gente tem uma situação, fala assim, agora? Porque a Bíblia não fala a respeito disso. Aí tem uma solução muito, muito adequada. Olha para Jesus, como Jesus agiria nessa situação. Como Jesus lidaria com essa situação. Como Jesus trataria uma pessoa nesse naipe. Como Jesus faria. Entende, irmão? Esse é o paradigma, esse é o parâmetro, essa é a referência, essa é a bússola que a gente tem. Esse é o exemplo que a gente tem. Imitar Jesus. E aí já vai um aviso. E não diga depois que eu não avisei. Todas as vezes que a gente procurar imitar Jesus, nós vamos ter dificuldade dentro das nossas igrejas, irmãos. Todas as vezes, e quanto mais a gente se aproxima de Cristo no comportamento, no sentimento, no pensamento, quanto mais a gente se aproxima de Jesus, mais dificuldades nós vamos ter no convívio com os nossos irmãos. Isso aqui é uma contradição enorme, mas infelizmente é assim. Quanto mais você se parecer com Jesus, quanto mais você for parecido com Jesus, mais os irmãos vão te estranhar. Vão te chamar de desviar, vão te considerar um rebelde, vai falar um bocado de coisa. Infelizmente é isso que eu observo nesses quase 20 anos. E que eu tenho também sentido na pele algumas vezes. E vocês não? Se não, espere só para ver. Mas espere um pouquinho. Ou se isso não tem acontecido, talvez é uma evidência que talvez a gente não tenha sido tão parecido com Jesus.